Tudo certo, galera? Aqui é Anderson, da Undertech, e a gente está aqui. Eu quero falar um pouco aí sobre manutenção, né? A manutenção, a planejada, a não planejada, que é o que a gente mais tem feito. É aquela manutenção onde o cliente ele não esperava que o carro quebrasse, ele não esperava que determinado sintoma fosse aparecer e ele precisa parar o carro às pressas de forma emergencial. E existe a manutenção planejada, né? A manutenção planejada, ela trabalha muito próximo aí da manutenção da área industrial, né? A área industrial trabalha muito com a manutenção planejada, que a gente tem ali a preditiva, a preventiva e a corretiva. Esse carro, ele vai apresentar as três manutenções, por isso que eu quero falar dele. A gente está aqui com uma EcoSport 2010-11, motor 1.6, um motor Zetec, aí já conhecido. Esse aqui é para ser um dos últimos modelos que saiu com esse motor. Depois a gente já entrou aí com o Sigma, tá? Mas então aqui nós vamos estar abordando essa questão das manutenções, tá? O porquê que a manutenção preditiva e preventiva te levam a economizar, tá? Te levam a economizar dinheiro, te levam a economizar tempo, e evitam também de, às vezes, um problema, ele causa um sintoma, e esse sintoma acaba trazendo problema para outras peças, né? Então, além de você ter que substituir a peça ou fazer um serviço para resolver a raiz daquele sintoma, você vai ter que trabalhar em algumas outras peças que foram afetadas, tá? Então, o porquê que a preditiva e a preventiva são tão importantes aí para você economizar, né, no seu carro e manter sempre a integridade dele, sempre a segurança acima de tudo. Às vezes, em uma manutenção preditiva, a gente pega algum problema que poderia aí expor, né, o condutor do veículo ao risco dentro ao trânsito, aí daqui a pouco um problema no freio que ainda não está causando sintoma, mas em alguma precisão, em alguma frenagem brusca, pode vir a romper o sistema hidráulico do freio e você ficar sem freio. Então tem bastante coisa, tá? Então agora eu nem desmontei nada ainda do carro, tá? O carro recém cheguei com o carro, e agora então a gente vai estar falando um pouco mais do que aconteceu aqui, tá? Preparei então a Eco para a gente começar a intervir, né? Vamos ter que desmontar aqui para corrigir alguns problemas. Então eu vou estar mostrando o que foi que aconteceu, tá? A cliente trouxe aqui porque já existe um sintoma, ou seja, já há necessidade de uma manutenção corretiva, tá? Já existe um vazamento de óleo. Então a gente identificou aqui que existe um vazamento na junta da tampa de válvulas, tá? É um problema bem corriqueiro nesse motor Zetec, tá? A gente também vai ter que fazer uma inspeção nessa tampa, desmontar e verificar se não tem nada rachado nela, que acontece bastante. Também pelo fato de ser uma tampa plástica, pode acontecer o empenamento, tá? Então vamos estar verificando essas situações aí após a desmontagem. Então essa é a manutenção corretiva, que foi o que trouxe, né, o que trouxe a necessidade da cliente trazer o carro aqui para a oficina. Então, dentro disso, a gente acabou fazendo uma inspeção visual rápida, que a gente descobriu um outro problema, tá? Que aí ele se enquadra em uma inspeção preditiva. A gente normalmente faz uma inspeção visual à procura de alguma anomalia, alguma coisa que esteja errado, que visualmente a gente consiga determinar que não está certo. Ainda não gerou sintoma, mas não está certo. Tá? Então, essa seria aí uma manutenção preditiva, e ela traz a gente a uma manutenção preventiva, que é quando a gente faz a troca de alguma determinada peça ou faz algum determinado serviço antes do sintoma aparecer ou no início desse sintoma, onde a gente não agravou, onde ele não está ainda interferindo em alguma outra coisa do carro, tá? Agora eu vou virar a câmera e a gente vai ver o que está acontecendo aqui. Conforme eu disse que havia um vazamento de óleo, tá? E o vazamento de óleo, a princípio, a gente já consegue verificar aqui, ó. Isso que eu até mostrei para a cliente, né, no dia que ela trouxe o carro. Que aqui a gente observa que está seco, né? Tem pó, tá? E aqui está úmido, essa umidade já é de óleo. A gente verifica aqui nos parafusos de fixação da tampa, né, que eles estão bastante úmidos. E nesse canto, que a gente tem até, ó,
óleo empoçado, tá? Então, a manutenção aí, o sintoma que trouxe o veículo foi esse vazamento, tá? Depois eu vou mostrar lá embaixo, esse vazamento acabou escorrendo lá, tá bastante sujo. Então, esse aqui é a nossa manutenção corretiva, nós vamos estar removendo essa tampa, fazendo higienização, trocando a junta, tá? Então, na inspeção, o que a gente pegou aqui? A gente acabou fazendo um acompanhamento visual. A gente vai verificar aqui que essa mangueira, ela tá com um diâmetro maior do que ela deveria estar. Ela é a superior do radiador, a ponta dela tá aqui, ó. Então a gente observa que o tamanho lá pós a abraçadeira, o tamanho da abraçadeira e aqui, ó. Então tá tudo regular, né? Tudo no mesmo tamanho. Nessa situação aqui, a gente já observa que essa mangueira ela tem um diâmetro aqui. E a gente observa que depois da abraçadeira o diâmetro dela aumentou muito, ou seja, ela acabou sofrendo uma dilatação, tá? E isso aqui pode vir a se romper e fazer aí o veículo acabar perdendo o fluido de arrefecimento, gerando aí um problema talvez até bem mais grave, tá? Então esse aqui foi o que a gente pegou, né? Esse problema, fazendo inspeção nas outras mangueiras, elas estão aí visualmente bem, tá? Não tem sinal de vazamento nenhum no carro, no sistema de arrefecimento, tá tudo certo. Esse sistema de arrefecimento a gente fez uma manutenção, tá? Faz aí, eu tava verificando, foi em junho de 2018, foi colocado esse aditivo, que foi quando a gente fez uma manutenção nesse cavalete de água, tá? Então agora eu vou estar removendo aqui o filtro de ar e a gente vai estar removendo essa tampa aí para fazer a substituição da junta. Então a gente já está sem o filtro de ar, né, sem a caixa dele aqui, que a gente está vendo o coletor de admissão e aqui a tampa. Então já foi retirado aí, né, as mangueiras. Tem aqui duas presilhas do chicote, também já foram removidas. Aqui o chicote do sensor de fase também já foi removido. Então agora nós vamos retirar a tampa, os cabos de vela também eu já retirei da bobina, que a bobina vai sair junto. Então isso aí, vamos prosseguir com a desmontagem. Então agora a gente já está sem a tampa, estamos conseguindo ver aí a corrente de comando e o comando de válvulas, tá? Já vamos voltar aí. Quero mostrar aqui, então já removi a bobina, né? Vai parafusada aqui na tampa. Essa bobina é uma bobina Bosch da Fomoco, então ela ainda é uma original, tá? Se não é original da linha de fábrica, ela foi feita uma reposição por uma original, mas provavelmente é de fábrica ainda. Esse carro não está nem aos 100 mil quilômetros, apesar de ser uma 2010, 2011, ela está com 96 ou 98 mil quilômetros. Retirei sensor de fase, aqui a gente está com a tampa. Tá? Vou ainda fazer uma inspeção aqui para ver quanto a possível empenamento. A junta, ela aparenta até tá macia ainda, tá? Mas a gente sabe que o vazamento é dela, né? A gente verifica que ela tá bastante úmido, né? Dos dois lados tem umidade, apesar desse aqui ser menos, ainda tem umidade, tá? Então agora ela vai estar passando por uma higienização. Vamos tirar essa junta velha, vamos lavar bem ela e para poder retornar ela para o carro. A gente verifica aí bastante óleo, né? Porque como que o óleo vaza? Se ele não vaza por aqui, ele acaba passando por trás da junta, né? Ele vai encontrar o caminho mais fácil para ele sair. E o nosso trabalho agora então é fazer aí essa substituição da melhor maneira possível. Vamos estar entrando aí com uma junta da marca Taranto, tá? Que é uma marca primeira linha. Vamos também estar entrando aí com uma mangueira da marca Jaú, que também é uma marca primeira linha, tá? Então, utilizando peças boas, vamos utilizar aí o torquímetro com o torque recomendado pelo fabricante. Essa nova peça aí vai ter uma durabilidade boa, tá? Apesar de que nesse motor esse problema de vazamento aqui é meio crônico, tá? Aqui a gente está com o cabeçote, né? Estamos vendo aí a parte superior do cabeçote. Esses aqui são os pontos de fixação aí da
da tampa. A gente tá vendo que tem bastante sujeira. O óleo ele já tá indo ali para trás, esse cabeçote ele é inclinado. Agora então a gente vai fazer a limpeza dessa área de contato junto ao cabeçote, para daqui a pouco aí iniciar então a montagem. Enquanto a tampa ali, né, passa pela limpeza, a gente está preparando aqui o cabeçote, tá? Desse lado aqui o cabeçote está 100% ok, não tem nada de anormalidade, digamos assim. Essa câmera não é muito legal, mas a gente consegue ver aí que tá tudo tranquilo. O problema, tem uma marca, eu achei bem forte essa marca da fresagem aqui, ó. A gente vai perceber nessa região que tem um risco, tá? Isso aqui é causado pelo fresamento no momento de facear essa tampa. Passa uma ferramenta rotativa aqui, né? Então, deixa eu ver se eu consigo pegar a marca ali que ela deixou. A gente tá vendo o risco, né? Tem um outro aqui, ó. Bem nessa região aqui a gente tá vendo um outro. Aqui a gente consegue perceber, vamos ver, nessa região aqui, ó, marca novamente da fresa, tá? Ela veio até aqui e saiu pra lá. Ali, ó, a gente consegue perceber que nitidamente, né, que aqui tem até uma coloração e aqui é outra, ó. Então essa também é a marca da fresa, tá? E aqui nesse parafuso, parece que ele foi apertado aí com muita força ou algo do tipo, que ele acabou trincando, ó. Por enquanto essa trinca não tem sido problema, porque ela tá terminando pro lado de fora da junta, tá? O problema é se ela continuar e passar pela junta, daí o óleo consegue sair lá pra fora. Mas a princípio são isso aqui, tá? Isso aqui é pouca coisa, eu acredito que a junta vai compensar. Mas é sempre bom a gente fazer uma inspeção, tá? Que pode acontecer de ter uma fissura, ter um rachado aí, ser por aí o vazamento. Porém, nessa junta não acredito muito que tenha algum tipo de rachado, porque ela tá vazando em toda ela, tá? Então agora a gente vai fazer também uma inspeção na tampa, ver como é que tá a tampa. Se tiver tudo ok, já vamos entrar aí com a montagem. E aqui, a caixa do filtro de ar. A gente consegue ver que ele tá bem deformado nesse canto aqui também, tá? Vamos retirar ele daqui. A gente observa que no motor Zetec tem essas esponjas que elas vão aqui no respiro do óleo, tá? Respiro do cárter. Ela já tá bem contaminada. E a gente vê que também acabou contaminando aqui o filtro, tá? Eu notei aqui que o filtro ele tem uma data colocada a caneta aqui, ó, 18 de maio de 2018, tá? Então já vai fazer 2 anos esse filtro aí. Então já acredito que já seria interessante, né, ver uma troca. Vamos recomendar para cliente aí fazer a troca. Outra coisa também que a gente pegou aqui numa inspeção visual, né, eu tirei essa mangueira do filtro de ar. A gente vê aí que já tem um início de contaminação aqui na borboleta, na TBI. Também, vamos ver se eu consigo mostrar aqui. A gente está vendo aqui nessa região, ó, tá bem ressecada a mangueira. Essa é a mangueira de alimentação da bomba da direção hidráulica, tá? Vamos ver se a gente consegue focar aqui de novo nessa região para mostrar bem a parte trincada. Aí a gente está conseguindo ver que tá bem trincado aqui nessa região, e aqui também tem trincado. Onde que essa mangueira vem? Aqui é o reservatório do óleo de direção hidráulica. Essa mangueira vem até aqui, alimenta a bomba pressuriza esse óleo e envia então através desse duto aqui lá pro setor de direção hidráulica, né? Depois retorna por aqui, né? Então essa mangueira que seria, vamos também aí recomendar para ela uma troca, né, na sequência aí.
Lembrando que uma inspeção visual, ela não visa, né, obrigar ninguém a fazer nenhum tipo de manutenção, mas a gente simplesmente direciona o proprietário que há manutenções por fazer, né? Isso que caracteriza uma revisão preditiva, né? A gente está vendo antes que aconteça. Aqui a gente vê que não tem nenhum sintoma ainda, tá? Não tem nenhum tipo de vazamento, nada. A gente só conseguiu ver que a mangueira está rachada, né? E então pode ser que em um determinado tempo ela comece a vazar, né? Aí já vai apresentar um sintoma, mas por enquanto ela não apresenta sintoma, tá? Simplesmente a gente viu que ela está rachada, viu que o TBI aqui está um pouco sujo. Então, a princípio aqui, nesse início, né, a tampa já está no lugar, já foi devolvido bobina, tudo. O torque, tá? Uma coisa aí que também quero enfatizar bastante. A qualidade das peças, ela está altamente ligada ao nível da mão de obra que foi aplicada na montagem dessa determinada peça. Nesse caso, a gente tem aqui uma junta da tampa de válvulas, que ela é de borracha, tá? E existe aqui um torque pré-determinado pelo fabricante. Esse aqui a gente foi no reparador Ford, tá? É um manual de reparo original, é genuíno, tá? Disponibilizado pela Ford para a gente se basear aqui na montagem, tá? E lá recomenda a utilização de 9 Nm no aperto desses parafusos, tá? 9 Nm equivale a mais ou menos 900 gramas de aperto. Então a gente utiliza um torquímetro para fazer esse aperto. O que a gente consegue com isso? Evitar que essa tampa plástica venha a ficar deformada, tá? A gente evita isso. Evita espanar rosca, uma vez que o cabeçote ele é de alumínio, então se você apertar muito corre o risco de puxar os fios de rosca. A gente também aumenta a vida útil da junta, ou seja, mais tempo que esse carro vai ficar sem vazar, né? Uma vez que a gente sabe que esse motor costuma dar esse problema, mas a gente usando junta de boa qualidade, né, uma mão de obra qualificada, com ferramental adequado, a gente consegue aí dar uma longevidade muito grande para essa peça, tá? Então, a princípio aqui, de grosso modo é isso. Agora a gente vai montar tudo. A gente precisa fazer funcionar para dar atenção aqui no nosso sistema de arrefecimento. Também tem que fazer a higienização aqui no cofre. Então tem bastante coisa ainda para a gente concluir a 100% esse carro. Então, prosseguindo a nossa inspeção, eu tirei um pouco desse óleo da direção hidráulica, tá? E a gente verifica aí que ele está na cor avermelhada, que é a cor original dele. Então não teria a princípio uma necessidade de troca, pelo menos em inspeção visual, né? Lembrando que esse óleo também é recomendado aí um intervalo de troca para ele, tá? Esse intervalo, quando a gente fala de fluido, ele sempre tem uma quilometragem máxima ou um tempo máximo. Então vai depender aí daquilo que a montadora identificou, e às vezes também a montadora dá um prazo diferente do fabricante do item, né? Por exemplo, às vezes câmbio automático, não é o caso desse carro. Às vezes ali a montadora diz que não precisa trocar, né? Que o óleo é eterno. Mas aí você vai ver o fabricante do câmbio recomenda a troca. Então você vai se guiar sempre pelo fabricante, que ele conhece mais o equipamento, né? A montadora ela só comprou aquele equipamento. Ela não conhece as normas técnicas, né? Não participou aí da fabricação dele. Então existe tempo aqui para esse aqui, né? Tempo e quilometragem. A mesma coisa para o fluido do arrefecimento, a mesma coisa para o óleo do motor, para o óleo do câmbio, para o fluido do freio, que a gente vai estar inspecionando agora. Deixa eu pegar outra seringa, tá? A gente verifica aí que ele aparentemente tá num tom avermelhado, tá? A gente puxa um pouco aí. Olha só. Tá limpo, né? Não tem sujeira aí, pelo menos não tá escuro. Esse carro, ele já é equipado aí com embreagem hidráulica, tá? Então esse fluido, ele é responsável por frear as 4 rodas e também por acionar a embreagem, tá? É a única inspeção que se faz nesse fluido? Não. Aqui a gente fez uma inspeção visual, mas a gente tem um equipamento, que seria esse aqui, tá? Que o que a gente faz? A gente vai ver aí o percentual de umidade
que existe nesse fluido, para verificar se ele está realmente bom, né? Ou não. Então, ó, a gente pega essas duas hastes, mergulha no fluido. O que ele está nos dizendo aqui? Bom, aqui ele ligou a segunda luz amarela, tá? Vamos verificar aqui mais perto o que isso quer dizer, ó. Vamos ver se vai pegar. Aqui ele está dando percentual, tá? A segunda luz amarela, essa aqui, é 2%. A vermelha já é 3%, já é indicado a troca, tá? Vamos ligar novamente o equipamento. Vou colocar ali. Então, ele está no máximo, tá? No máximo de contaminação por umidade. Então, aí, a nível de manutenção preventiva, também já vamos recomendar a substituição desse fluido. Não vai ser feito nenhum tipo de inspeção no freio, né, de abrir o freio lá nas rodas. Nós vamos somente fazer uma inspeção visual quanto ao vazamento, mas acredito que o vazamento não vai ter porque o fluido aqui está no nível. Vamos tentar ver ali quanto ainda tem de pastilha, né? Aqui, ó, sem o filtro a gente consegue perceber o quanto essa mangueira está inchada. Depois que a gente remover, vamos compará-la com a nova também. Então foi removido a mangueira. A gente vê aqui a mangueira nova e olha só a mangueira que estava no carro. Ela inchou tanto aqui, né? Ela dilatou tanto que meio que descaracterizou a curva, olha. Então, por causa disso é que a gente está substituindo ela. Corre-se o risco aí dela vir a romper aqui, né? Mas no mais, a gente pode ver que ela tá aqui boa, né? Foi realmente só nessa região aqui que ela acabou sofrendo essa dilatação. Mas já vamos resolver aí com uma mangueira nova. O motor já está montado, tá? A gente já iniciou a troca de água. Dá para observar aqui que já não tem mais cor de aditivo, tá? Já tem só água ali. Agora o sistema vai funcionar, vamos ver se ainda tem aditivo ali, mas a princípio não é para ter, tá? Nós vamos só deixar ele ligado até o eletroventilador armar, para a gente verificar se o sistema não ficou com ar ou alguma coisa dentro, tá? Aqui já está a mangueira nova. Eu passei aquela telinha que tinha na mangueira original para a mangueira nova. Essa mangueira ela tem um reforço aqui atrás, tá? Como se fosse uma outra mangueira, ó. Então um reforço bem bacana aí. Então aqui está concluído. A gente verificou que o fluido da direção hidráulica a princípio está bem, tá? Mas a gente não tem como fazer um teste químico nele. A não ser, acho que em laboratório a gente conseguiria ver o quanto de contaminação ele tem. Então o correto ali, como já faz 2 anos, eu acredito que nesse meio tempo não foi feito nenhum tipo de manutenção nesse sistema, seria substituir o óleo. Aqui a gente já conseguiu verificar que no teste visual ele está bom, mas no teste de percentual de umidade ele está praticamente reprovado, tá? Porque ele já está ali entre o limite, né, entre o máximo e além do máximo, digamos assim, seria 2% máximo, e ele já está nesses 2%. Então, mais um pouquinho ele já vai estar no 3%. A gente também vai estar indicando a troca para proprietário. Mas, no mais, assim, tudo tranquilo no carro, o funcionamento dele tá perfeito. Agora a gente só vai aguardar, vamos estar entrando com aditivo. Eu não vou entrar com aditivo rosa, vou entrar com aditivo verde dessa vez para mudar um pouco ali. Mas a composição química dele é a mesma, só muda a cor, tá? Então tudo certo, vamos só aguardar agora. Por fim, então, a manutenção foi concluída, que a gente já entrou com aditivo, tá? Agora vamos aguardar o eletroventilador armar pelo menos 2 vezes e a gente dá por concluído o serviço. Já foi feito teste de pressão, tá tudo ok, não apresentou vazamento em nenhum local, tá? Até uma vez porque esse sistema não tinha vazamento, o problema realmente era a mangueira, foi substituído, já está ali tratado, 2 litros de aditivo e 2 litros de água desmineralizada, a gente conseguiu colocar no sistema. Então é isso, agora só aguardar aí o pleno funcionamento dele. Bom, galera, devido ao tempo que a gente tinha ali com a Eco, né, era preciso entregá-la ali até as 15 horas, foi entregue em cima do laço. O que acontece então nessa questão de manutenção? Tá? A gente viu que ali na Eco apresentou os 3 tipos de manutenção, né? A cliente trouxe o carro
devido a uma manutenção corretiva já, a gente já precisava intervir, que era o vazamento de óleo, ou seja, gerou um sintoma na garagem dela. Numa análise rápida, ou seja, numa manutenção preditiva, a gente descobriu uma mangueira que estava ruim e entramos então com uma manutenção preventiva. Tá? Então a preditiva ela se caracteriza por um tipo de teste sem desmontar, tá? Ou desmontando o mínimo possível, que nem naquele carro, dependendo ali a gente precisa tirar aí a caixa do filtro de ar, precisamos tirar a mangueira de alimentação ali do filtro até o corpo de borboletas ou TBI, tá? Então depois que a gente removeu, a gente viu ali que o TBI apresenta já um nível de sujeira. Então essa é a preditiva, né? Quando a gente não interfere de maneira nenhuma. A preventiva é quando a gente faz a manutenção, mas o carro ainda não apresentou nenhum tipo de sintoma, tá? No caso desse carro, dá para se dizer ali que basicamente a gente, através da manutenção preditiva e preventiva, a gente livrou ela, tá? Por quê? Porque aquele carro, aquela mangueira de estado que estava, daqui a pouco essa cliente colocaria esse carro na estrada e aquela mangueira iria sofrer aí uma exposição térmica muito grande, tá? Porque a gente sabe que na estrada, se você está em 80 km por hora, velocidade constante, tudo tranquilo. O problema é quando você pega uma tranqueira, né? Você pega aí subindo a serra um caminhão e você não consegue desenvolver velocidade, mas o carro necessita de força. Então a gente sabe que ali o regime do motor muda. Então o que acontece? Ele está fazendo muita força e ele está numa velocidade baixa. Então cessa aquele passar de ar que acontece ali na frente, né? Então a mangueira ela ia ficar exposta à temperatura do motor, certo? Aquela temperatura ia ficar ali, porque quando a gente está rodando com o carro, naquela grade frontal entra ar e existe uma troca térmica no cofre do motor, tá? Então aquela temperatura que ele está, tem sempre um ar chegando numa temperatura bem mais baixa e acaba fazendo troca térmica com os componentes externos do carro. Naquele caso, daqui a pouco aí, se ela pegasse um trânsito pesado, aquela mangueira iria rachar, tá? Dependendo, se imagina aí você está numa sinaleira, tá? Você estava andando, o carro já está em temperatura ideal, você parou na sinaleira, você ficou ali, pegou a sinaleira 60 segundos fechado. Então naquele momento, vamos supor que bem ali o eletroventilador iria armar. Então você parou ali. Então, a pressão do sistema de arrefecimento e a temperatura estão em pico. E nesse momento aquela mangueira rompe. Tá? Se romper naquele momento, o cliente vai verificar que tem vapor subindo do capô do veículo e, consequentemente, aí ele vai parar, né? Vai andar mais um pouquinho, já vai estacionar para verificar o que é. E ali ele vai ver a mangueira rachada. Então, ele vai providenciar a manutenção. Agora, imagina você na estrada, certo? Você está ali subindo a serra, tá? Eu considero 60 por hora devagar. Você está subindo uma serra, pelo menos aqui do Rio Grande do Sul, tá? Então você está ali a 60 por hora, né? 60 km por hora é uma velocidade onde, dependendo do esforço do carro, a troca térmica não é suficiente, a troca externa, tá? E a interna também, onde a temperatura do motor tende a subir, com isso a pressão. Então a mangueira ela vai estar sendo exposta a uma temperatura maior do que ela estava em uso rotineiro, ela vai estar sendo exposta, se a temperatura subiu, a pressão também, então uma pressão maior, e isso vai fazer com que ela se rompa. Você está 60 por hora, então o ar que está entrando no cofre está levando esse vapor de água lá para trás e você não está vendo vapor nenhum, tá? O sensor de temperatura ele precisa ter água para marcar a temperatura, se não tiver água ele congela, ele congela o painel onde ele está, tá? E ele vai demorar muito para baixar. Então você imagina, a mangueira rompeu, esvaziou toda a água, você não viu o vapor subindo pelo capô do carro, porque você está em torno de 50, 60 km por hora. Então o ar que está vindo pela grade frontal, ele está sendo dissipado ali pela parte de baixo do veículo, e você não está vendo vapor nenhum. Tá? O sensor de temperatura não vai marcar nada, tá? Ele vai levar aí bastante tempo até ele começar a baixar a temperatura no painel. Aí vem o problema. Tá? O carro vai aquecer,
vai ferver, tá? Você possivelmente vai ter aí um empenamento do cabeçote, então com essa manutenção, ela poupou aí tranquilamente, tá? Tranquilamente mais de R$ 1.000. Porque você tirar o cabeçote, você tem que trocar junto, tem que mandar cabeçote para revisão, tem que comprar algumas juntas, né? Admissão, escape. Então, são bastante intervenção que você vai ter que fazer. Quando o carro aquece, às vezes as pessoas só fazem essa manutenção. Vamos só fazer o cabeçote, vamos trocar as juntas, mas você tem que testar a bomba d'água, ela foi exposta a uma temperatura muito alta. Você vai ter que testar a válvula termostática, tá? No caso dessa Export, ela é uma válvula termostática pilotada, então ela é mais cara. Dependendo de quanto tempo esse carro ficou exposto a alta temperatura, você acaba danificando anéis de segmento, tá? Já tivemos casos na oficina, tá? De se expor a tanta temperatura que não deu para aproveitar nada, né? O pistão ele acabou chegando a uma temperatura aí de fundição, tá? O alumínio acabou se fundindo, ele colou na camisa do carro. Para você ter uma ideia, um pistão parou em PMS e o pistão se fundiu ao alumínio do cabeçote. Até para desmontar foi difícil, a gente teve que forçar até quebrar o pistão. E aí fomos ver, tinha um pedaço do pistão grudado no cabeçote. Então, assim, uma manutenção preditiva, ela é muito mais econômica do que você esperar o problema acontecer, tá? Então, esse, assim, é a ideia de que a gente comece a fazer preditiva para evitar, para você gastar menos, né? Para você não ter desconforto aí em viagens, evitando ao máximo também você gastar um dinheiro desnecessário, né? Porque uma manutenção quando você faz ela de uma forma regrada, você já acostuma, às vezes até o valor, vai dar R$ 500, né? Uma revisão, sei lá, anual, dependendo do uso que o carro tem e dependendo da idade do carro também, tá? Mas você tem um custo fixo, é muito melhor do que você esperar o pior acontecer, né? Então, com isso que eu fecho, a Eco a princípio está bem tranquilo, funcionou ali tudo certo. Esse vídeo eu estou gravando, acho que é uma semana depois da entrega do carro, tá? Para mim poder concluir, porque eu achei muito vazio ali o vídeo. Acabou ficando longo, mas faz parte, tá? Acabei mostrando vários passos ali também até para cliente entender, né? E fica aqui meu agradecimento a todos que estão acompanhando o canal. Eu também vou estar deixando um vídeo agora, também vou estar fazendo aí, onde eu vou estar me comprometendo aí a postar mais.